mente entre problemas neurológicos e psicológicos ou psiquiátricos constitui uma herança cultural infeliz que penetra na sociedade e na medicina. Reflete uma ignorância básica da relação entre o cérebro e a mente. Antônio Damasio. Eu queria começar esse vídeo com essa citação porque ainda hoje é muito comum as pessoas fazerem muita distinção entre o que é físico, o que é emocional, entre corpo e mente, como se fossem coisas totalmente separadas. E, na verdade, o ser humano é um todo, não existe essa separação entre corpo, mente, entre físico e emocional. O processo emocional, ele acontece no nosso corpo. É só parar para pensar um pouco, por exemplo, quando você se sente triste, aonde você sente essa tristeza? Para lembrar um pouquinho como é que é o sentimento de tristeza. Você normalmente, né, isso muda, claro, um pouquinho de cada pessoa, mas normalmente o que a gente sente é um aperto aqui no peito, um peso, e aí começa a subir para a garganta, começa a apertar a garganta e começa a dar aquela vontade de chorar. Então, isso é tristeza, né? A raiva normalmente a gente sente um pouco mais na região do estômago, tanto é que algumas pessoas acabam desenvolvendo até uma gastrite nervosa, né, por causa de muito sentimento de estresse, de raiva, né? Então, esse processo emocional, ele acontece no corpo. É claro que o nosso cérebro é o principal centro de controle, né, das nossas emoções, mas não é exatamente no cérebro que essas emoções acontecem no corpo inteiro. Então, não tem como separar físico de emocional, é uma coisa só, tá tudo trabalhando em conjunto, né, o ser humano é um todo. Mas, afinal de contas, o que são emoções? Segundo o livro Inteligência Emocional, as emoções são, em essência, impulsos para uma ação imediata. Então, são programas de ações que visam a nossa sobrevivência. Então, algumas coisas importantes sobre as emoções, né? A gente tem algumas emoções primárias, que são medo, raiva, alegria, tristeza, nojo, desprezo e surpresa. Existem algumas diferenças de opinião sobre quais são essas emoções primárias, né? Alguns incluem o amor nessa lista, por exemplo, mas eu gosto de seguir essa linha de pensamento do Paul Ekman, que é um grande estudioso das emoções, que segundo ele, essas são as emoções que são universais, que todos os seres humanos expressam da mesma forma no rosto, através de microexpressões faciais. Então, por que é importante a gente conhecer essas emoções, entender um pouco como que elas funcionam? Porque se o nosso corpo tem todos os mecanismos específicos para cada emoção, inclusive microexpressões faciais, quer dizer que essas emoções são muito importantes para a nossa sobrevivência. Todas elas são importantes, né? Então, quando se fala até em inteligência emocional, é muito comum as pessoas confundirem, acharem que inteligência emocional é a gente estar toda a vida feliz. Isso não existe alguém que não sinta medo, que não sinta tristeza, que não sinta raiva. Se existir, claro, pode existir, a pessoa não é normal, ela está com algum problema, alguma disfunção aí. Porque o normal é a gente passar por todas essas emoções, e isso é muito importante para a nossa sobrevivência, né? Então, outra coisa interessante a respeito das emoções, que é muito confundido também, né? Quando se fala em inteligência emocional, se pensa em controle das emoções. E, na verdade, a gente não tem como controlar também as nossas emoções. A gente tem, sim, como controlar as nossas reações emocionais. E, para isso, é muito importante a gente entender um pouco as nossas emoções, saber identificar o que a gente está sentindo, né? É muito comum a gente falar assim, eu tô chateado hoje. Chateado com a pessoa, mas chateado não é uma emoção. O que realmente está acontecendo? Você está com raiva, está com medo, está triste? Isso é muito importante, a gente saber identificar o que a gente está sentindo e ter clareza do que está acontecendo conosco naquele momento, o que está acontecendo no nosso corpo, porque isso vai afetar inclusive a nossa saúde, né? Então é importante que a gente saiba agir de acordo com as nossas emoções, para que a gente possa administrar isso melhor. Então, o primeiro passo é reconhecer. Não tem nenhum problema em você estar triste às vezes, em você ter raiva, em você sentir medo. Isso é absolutamente normal, significa que você é um ser humano saudável. Às vezes a gente pensa, né, que tem que estar toda a vida feliz, tem que estar tudo sempre bem, e não é assim que funciona. Um ser humano normal não vai estar sempre feliz, tá? Então, isso é bastante importante.
Agora, o que define no nosso corpo como que a gente vai agir de acordo com as nossas emoções, né? A gente tem o nosso sistema límbico no cérebro, que é composto, entre outras coisas, pela amígdala cerebral. E o que ela faz? Ela armazena memórias emocionalmente carregadas e ela armazena também mecanismos ou maneiras de agir de acordo com aquela emoção. Quando a gente passa por uma situação altamente emocional, quando algum gatilho desperta uma emoção muito forte, a nossa amígdala, ela como que sequestra o resto do nosso cérebro, por mais assustador que isso seja, ela sequestra o nosso cérebro racional, por assim dizer, e ela dispara uma ação imediata, porque aquilo naquele momento é muito importante e a gente não pode parar, perder tempo pensando sobre o que a gente vai fazer. A gente simplesmente tem que agir. Então, por exemplo, você está andando na rua e de repente você vê um carro vindo na sua direção. Você não pensa, será que eu pulo? Será que eu fico parado? Não, você simplesmente age, você pula, você corre, você faz alguma coisa. A sua amígdala, ela sequestrou o seu cérebro e disse, olha, isso aqui é urgente, para tudo que você está fazendo e corre, pula, se esconde. Então, dependendo da situação, ela faz isso. O que acontece muitas vezes é que quando a nossa amígdala ela faz essa comparação, porque ela está o tempo inteiro comparando a situação que a gente está vivendo agora com outras que a gente já passou, e algumas dessas comparações são feitas com situações que a gente passou antes mesmo da gente aprender a falar, quando a gente ainda era um bebê. O nosso cérebro aprendeu muita coisa, muita forma de agir quando a gente ainda era um bebê e a gente ainda não tinha nem palavras para expressar o que a gente estava sentindo, para identificar. Então, por isso que muitas vezes a gente tem reações emocionais que são inadequadas, inapropriadas. Quando a gente dá uma de bebê chorão, né? Eu quero isso agora porque eu quero. E às vezes a gente age de formas bem... e depois a gente fica pensando, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Não foi uma maneira inteligente. Muitas vezes a gente se arrepende depois. Por quê? Porque essa memória emocional, ela foi programada lá quando a gente ainda era um bebê, então a gente às vezes age como um bebê chorão mesmo. E isso, gente, acontece com todo mundo. Claro, algumas pessoas muito mais frequentemente, então, claro, precisa trabalhar isso, precisa de um tratamento, às vezes, para poder saber lidar melhor com as emoções e não agir dessa forma, agir de forma mais adulta, mais madura. Mas, de vez em quando, todos nós vamos ter reações emocionais que depois a gente vai se arrepender, vai pensar, falei isso para aquela pessoa, eu não deveria ter falado dessa forma. Mas por que é importante a gente saber que isso é absolutamente natural, é um mecanismo de defesa do nosso corpo? Para a gente levar isso com mais leveza, tanto da gente mesmo, quando a gente age dessa forma, não ficar se martirizando. Claro, é importante pensar sobre como a gente agiu e tentar agir de formas melhores no futuro, mas também entender que isso é normal e levar com mais leveza. E também levar com mais leveza quando outras pessoas têm esse tipo de reação, porque é absolutamente natural, todo mundo passa por isso. Então, por que às vezes a gente julga as outras pessoas quando elas têm essas reações, sabendo que a gente também faz isso? Então, entender um pouco mais sobre como funciona esse processo é muito importante, o primeiro passo para a gente aprender a não controlar nossas emoções, porque isso a gente não consegue, mas ter reações melhores, tanto com as nossas emoções, como também com os outros, né? Saber lidar melhor com as reações emocionais dos outros. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco a entender um pouquinho melhor como isso funciona, e até a próxima!